Fala, turma, beleza? Vou apresentar aqui para vocês hoje alguns indicadores de produção que a gente implantou em uma empresa de injeção de plástico na região de Curitiba. A gente vem fazendo um trabalho há algum tempo nessa empresa e a gente implantou esses indicadores e tivemos alguns bons resultados. Isso eu vou apresentar aqui para vocês hoje, a importância dos indicadores, quais resultados que a gente teve, como que a gente implantou, qual que é o nosso ritual para reuniões semanais. Então, a gente tem alguns indicadores aqui. Eu tenho esse meu painel geral, aqui é o painel do avião que eu falo. Então a gente vai olhar se o avião vai decolar. Então aqui eu bato o olho, eu consigo identificar, por exemplo, horas disponíveis no mês atual. A gente falou que a gente estabeleceu que vamos ter 2.712 horas. Isso dá 10 máquinas, 12 máquinas, trabalhando das 8 às 18 aproximadamente, de segunda a sexta, 23, 22 dias úteis. Então, ele tem uma disponibilidade, horas disponíveis de 2.700 horas. Aqui eu tenho um check de 2.700 horas. Horas de ocupação, de produção. Quantas dessas 2.700 que eu tinha, realmente eu transformei em produto e faturei e agreguei valor para o meu cliente? 2.049 horas. Horas paradas, dessas 2.700 eu tive 349 horas paradas. Então, eu tive um percentual aí de horas ocupadas de 75% e horas paradas no mês de 12%. A gente tem algumas horas aqui que ainda nesse mês a gente está procurando entender onde foram essas horas, que eu tenho mais horas aí disponíveis que não foram apontadas. Então, o apontamento, os indicadores também é isso, a gente melhorar, sempre estar pensando em melhoria contínua, melhoria dos processos para entender os gaps que tem, os problemas que tem. A gente vem fazendo um trabalho de longo prazo, colocando indicadores aos poucos nessa empresa. Então, a gente começou com um setup, depois foi para manutenção, e qualidade, aí bancada, aí ocupação, disponibilidade, e assim a gente vai mapeando, melhorando e evoluindo conforme a maturidade da empresa. Para eu colocar indicadores, eu preciso ter uma empresa madura também, eu preciso criar essa cultura de indicadores. Começo com um indicador, a cultura do apontamento, eu vou evoluindo, trago o pessoal, faço reunião, crio uma rotina, um ritual dessas reuniões para engajar o time, para ter um pai da criança, para sempre ter um responsável por aquele indicador. Então, isso é muito importante, eu trazer o meu time junto e implantando aos poucos esses modelos de indicadores. Então, a gente tem o indicador de setup, tempo médio de setup, horas de manutenção, diário de bordo, que é uma parada menor, pequena parada, aí a gente identifica até 2, 3 horas como diário de bordo. Depois, quando a gente não abre a ordem de serviço, ele fica em diário de bordo. Mas aí é manutenção também, só que manutenções menores, assim. Percentual de perda de qualidade, aqui é um indicador de qualidade, eficiência de máquina e eficiência de bancada. A empresa produz, ela vai para uma bancada, tem alguns retrabalhos, aí depois ela vai para a expedição e para o cliente final. Então a gente tem um indicador de setup, a gente consegue acompanhar mês a mês a nossa média de setup, tempo médio de setup, que é essa ideia, se a gente baixar o tempo médio, a gente vai baixar a quantidade de horas de máquina parada, essa que é a ideia, a gente acompanha muito aqui o tempo médio de setup. Nossa meta é 38 minutos ainda, a gente não chegou nessa meta de 38 minutos no ano de 2025, mas a gente teve uma melhora bem significativa. Em 2023, a gente começou em junho, julho de 2023, a gente estava com 62 minutos de média de setup. Hoje a gente está com 39, é uma redução de 45% no tempo de inatividade das máquinas. Quantas peças a mais essa empresa conseguiu produzir por conta dessas horas? Ela conseguiu transformar muito mais peças, ela trouxe mais moldes, ela trouxe mais produtos e mais um portfólio maior para sua empresa, devido também à sua disponibilidade, porque o setup ele é muito importante por vários pontos. Se a minha máquina está parada, ela está transformando peça, não está agregando valor, certo? Se eu tenho muito tempo parada em setup, eu estou perdendo eficiência, eu estou perdendo produtividade. E o setup é muito importante, eu gosto de falar, porque o setup é onde nasce a peça. Então é muito importante eu valorizar o meu setup, eu tenho um padrão, eu tenho uma ficha técnica de processo, eu tenho o programa na máquina, eu tenho um fluxo definido, o trocador um vai pela frente, trocador 2 vai na porta, na outra porta, do outro lado, conecta a mangueira,
vai no robô quando necessário, tira a matéria-prima. Estar bem estabelecido essas etapas é muito importante. Então, o setup é muito legal você fazer um trabalho de padronização, separar o que é setup interno e setup externo, e você atuar para reduzir o tempo médio e aumentar a disponibilidade. Mas você vai atuar no setup se você realmente precisa de disponibilidade. Quero aumentar a disponibilidade, trazer mais clientes novos, estou fazendo muita hora extra, estou trazendo vários pedidos, então eu vou olhar para o meu setup e atuar nele. Então aqui a gente consegue acompanhar o tempo médio de setup, tempo médio semanal, aqui mês atual, né? Então 2023, no mês de outubro, setembro, outubro, a gente teve 63 minutos, era a média setup. Aqui nesse mês a gente está com 39 e 21. Tipo de setup, então a gente tem tipo um e tipo 2. Tipo um é só troca de molde, tipo 2 troca de molde e matéria-prima, que é um setup um pouco pior. Porque o setup, eu gosto de dizer que o setup ele nasce lá no PCP. Quando o PCP vai sequenciando, ele que vai sequenciar os setups, as trocas. Então, se o PCP coloca um branco, depois uma peça preta, depois uma peça branca, depois uma amarela, uma verde, ele vai quebrar toda a produção, porque eu vou ter muita troca de matéria-prima. Então, a ideia é otimizar a minha sequência para não ficar trocando muito de matéria-prima. E aqui eu tenho tempo total de setup, tempo total e as horas também. Então, a quantidade e as horas, né? Então, eu tenho minha quantidade, eu tenho que ter uma quantidade, eu posso ter uma quantidade grande de setup, porque eu estou fazendo vários mix, então eu consigo atender melhor meus mix, reduzo o estoque, faço um fluxo mais contínuo e consigo diminuir minhas horas também. Essa aqui é a ideia. Então, esse primeiro indicador foi o indicador de setup que a gente tem. Setup, lembrando, peça boa, peça boa. A gente tem um que é diário de bordo, então, o diário de bordo a gente colocou que estabeleceu algumas pequenas paradas. Quando a gente não abre uma ordem de serviço, ele entra em diário de bordo. Às vezes passa das 3 horas ali que a gente tinha combinado, mas como a gente não abriu uma OS específica para o setor de manutenção, que é um setor externo, a gente trata internamente, então a gente não contabiliza na manutenção, mas sim no diário de bordo. Então aqui a gente sabe mês a mês como que estão as paradas de diário de bordo. Tenho aqui 85 horas, por exemplo, no mês de outubro. A gente sabe que é falta de matéria-prima. Então, eu entendo que a gente tem um problema de matéria-prima, a gente entendeu a causa ali e a gente consegue atuar para minimizar esse impacto da falta de matéria-prima. Então, aqui eu consigo entender, outubro, quanto que impactou financeiramente. É o ano de 2025, a gente pode colocar o ano de 2024 para colocar junto a diferença, ó. É porque 2024 a gente começou a medir no metade do ano, em 2025 a gente está com o ano inteiro. Então a gente consegue entender os principais problemas aqui também, parada por molde, então uma cavidade fechando a extração, troca de postiço, travando a placa extratora. Então eu consigo identificar o que está acontecendo aí no meu dia a dia que está gerando indisponibilidade, que eu estou parando a minha máquina. Eu tenho um indicador de qualidade, que é o percentual de qualidade, né, produzido versus o que foi refugado. Então, aqui a gente separou em perda de processo e perda de setup, porque às vezes eu tenho uma perda maior no setup do que no meu processo, que estava acontecendo em agosto, por exemplo. Eu estava perdendo muita peça no setup. Por quê? Porque estava saindo do preto para o branco, porque os lotes são menores, porque os moldes são moldes que não produzem com uma certa frequência. Eu preciso fazer uma limpeza, um setup externo melhor antes desse molde entrar na máquina. A gente conseguiu entender alguns pontos que tinha nessa fábrica, nesse ponto de perda de setup. Em setembro ali a gente conseguiu reduzir o percentual e também reduzir a quantidade de perda por setup também. Aqui a gente consegue, né, ver a máquina, o percentual da máquina, ver o item que tem uma perda maior, uma perda menor. Então a gente consegue filtrar e trabalhar aí para a gente ganhar em redução de refúgio. E a gente lembrando que quando eu estou jogando a peça fora, eu estou perdendo horas também. Manutenção, que é um indicador de manutenção, então quando a gente abre uma ordem de serviço, a gente já abre, vai para esse indicador as horas paradas. Então aqui eu tenho mês a mês do ano de 2024, 2025, eu tenho um comparativo, ó, se você olhar 2024, a gente teve 2.545 horas de manutenção na fábrica.
sendo que eu tenho de disponível em um mês 2.700 horas, ou seja, um mês inteiro de produção eu fiquei parada por problemas de manutenção. E esse ano a gente está com 532. Foram mais de 2.000 horas reduzidas de um ano para o outro. Então a gente conseguiu fazer um trabalho de manutenção preventiva, a gente implantou os indicadores, a gente trouxe o time, a gente tem esse ritual toda semana, toda segunda-feira, às 3 horas da tarde, a gente tem uma reunião para falar desses indicadores. Isso também a gente trouxe mais ideias para melhoria de processo, para implantar alguns checklists, manutenção preventiva, limpeza de máquina. Isso reduziu bastante também nossos problemas de manutenção. Então, eu sei mês a mês aqui em maio quais foram os principais problemas aqui. Então, pistão extrator quebrado, vazamento de óleo no pistão. Em junho, em julho, eu tenho todas as horas aqui mapeadas e os motivos também. Aqui, eficiência da produção, então é meu programado, planejado do meu executado, quanto tempo eu demorei. Aqui vai basear no ciclo de produção, era para fazer 1.000 peças. Em uma hora eu fiz 1.000 peças, eu fiz 900 peças em uma hora, então é 90% de eficiência. Então, entender os itens que têm uma eficiência menor e atuar. Então, eu sei máquina a máquina, mês a mês e os cinco piores, ali, cinco menores em eficiência. Eu tenho ocupação de bancada. O que que a gente fez aqui? A gente precisava que o pessoal apontasse os apontamentos corretos. Então, a gente começou a apontar na bancada ali para ter essas informações para a gente entender como que está a minha ocupação. O pessoal realmente está trabalhando na bancada, eles estão produzindo ali, qual é a ocupação da minha bancada, né? Eu tenho meus operadores ali que eles precisam estar na bancada fazendo as atividades, mas o quanto do tempo disponível que eles têm no dia eles estão fazendo essas atividades. Então aqui a gente conseguiu entender que a gente tinha uma disponibilidade e quanto que a gente está de ocupação. Então a gente sabe o que que falta. Eu tive 199 horas de falta em um mês. 62 horas, 67 horas de expedição. Então, a gente deslocou um operador para uma outra atividade. Então, isso que é importante, né? Jogar luz no escuro, que é jogar a luz para eu entender o que está acontecendo na minha fábrica. E eu olhando e não indo no achismo, eu consigo entender, consigo absorver os dados e atuar. A gente tem eficiência da bancada. Então, assim, meus colaboradores, operadores, eles estão na bancada, mas eles estão sendo eficientes. Por exemplo, aqui no P712, é para fazer 1.000 peças, 1.900 peças por hora. Os operadores estão fazendo 1.975. Então, eles estão melhores que a minha eficiência, a minha meta. Então, assim, eu consigo medir o quanto meus operadores estão sendo eficientes. Porque não adianta, porque o fluxo dessa empresa produz bancada e expedição. Não adianta eu produzir sendo eficiente, se daí minha bancada vira o meu gargalo. Eu tenho que dar vazão na bancada também. Então, tem que ter esse fluxo. Então, pessoal, esses são alguns indicadores que a gente implantou em uma empresa aqui na região metropolitana de Curitiba. É muito interessante a gente olhar os dados, olhar os números, que a gente começa a coletar as informações, começa a criar planos de ações, trazer o time. Então, a gente, igual eu comentei, a gente tem uma reunião semanal, um ritual, toda segunda-feira, às 3 horas da tarde, a gente faz essas reuniões para a gente entender o que está acontecendo, como que foi a semana, quais indicadores estão na meta, não estão na meta, acima da meta, abaixo da meta, se está abaixo por quê, está acima por quê também, qual que foi a boa prática para a gente replicar e continuar fazendo para dar certo e padronizar isso e medir de novo para ver se houve um resultado. Então é muito importante eu ter os indicadores, eu olhar para a minha empresa e pensar, o que está acontecendo com a minha empresa? O que está acontecendo com as minhas máquinas? Elas estão paradas? Elas estão produzindo? Elas estão produzindo? Quanto tempo eu tenho disponível? Quanto desse tempo disponível realmente eu, eu ocupei com produção? Eu ocupei com horas produtivas? Então, é muito importante eu entender isso. O que está acontecendo na minha fábrica? Se eu não estou medindo, eu tomo ações baseadas no achismo. Às vezes o cara fala, preciso comprar uma máquina nova, daí ele vai lá e compra, mas realmente precisava. A gente viu aqui que de manutenção a empresa teve 2.500 horas. É um mês inteiro das 12 máquinas produzindo.
Então não precisa comprar a máquina. Primeiro você tem que ser eficiente. Se eu não estou conseguindo ser eficiente, eu tenho que entender por quê. Aí eu fui eficiente, beleza. Mesmo sendo eficiente, produtivo, ainda eu preciso de máquina porque minha demanda aumentou. Beleza, você vai lá e consegue comprar uma máquina, ou você vai estender tudo, você tem que ver trabalhar com isso, mas você tem que ter uma visão. Se você não tiver essa visão, é muito difícil você gerir uma fábrica, você vai gerir pelo achismo. Por isso que os indicadores é importante, a gente entender o que está acontecendo no nosso dia a dia. Eu gosto de falar que os indicadores ali é jogar luz no escuro. Você joga luz em um problema, na escuridão, começa a vir as oportunidades, não só problema, vem um monte de oportunidade. Oportunidade no setup, na manutenção, no meu percentual de refúgio, na bancada, a gente conseguiu mapear a empresa inteira. Então a gente consegue olhar para os indicadores para ver como que tá a eficiência da minha fábrica, como que está a minha empresa, como que está a bancada, como que tá as máquinas, manutenção, como que está a produção, como que está, sendo eficiente, minha máquina não está parando, tenho qualidade e a bancada está dando vazão. Pô, tá legal, consigo trazer mais clientes, eu estou forte, eu estou robusto para trazer mais clientes. Porque eu estou com um sistema de gestão ali bem organizado, estou controlando a minha empresa, estou controlando para entender o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Então, aqui eu passei um pouco dos indicadores. Se vocês têm dificuldade de implantar indicadores na empresa, ou tem indicadores e não consegue trazer resultados, porque às vezes a gente tem indicadores, mas a gente não faz reunião, a gente não sabe conduzir uma reunião para termos bons resultados também. E temos essa dificuldade às vezes. Ou não tem indicadores, queria implantar um indicador ou outro, é só entrar em contato com a gente fez trabalho uma empresa aqui em Curitiba, a gente consegue fazer remoto também, consegue auxiliar nessa implantação, puxar as reuniões semanais para a gente ter bons resultados. E o que não é medido não é gerenciado. Então é muito importante a gente medir para ter os dados, para a gente conseguir tomar as melhores decisões baseadas nos dados e não no achismo. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado.